Graça e paz, graça e paz. Bom dia, Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui com o Evangelho de Mateus, com as boas notícias do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos a uma leitura rápida do texto aqui, o capítulo 6, versos 25. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e não tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Graças a Deus pela sua palavra e que o Todo-Poderoso nos abençoe na nossa breve reflexão sobre esse tema. Ansiedade. Ansiedade é um transtorno terrível que tem acometido uma grande quantidade de pessoas, um número cada vez maior de pessoas. É comum, é bastante comum, não é incomum que a pessoa, em algum momento da sua vida, seja tomada por essa sensação, por esse sentimento. A ansiedade é um medo, né? A ansiedade é a prima do medo. Né? Eu costumo dizer que a ansiedade ela é a prima, né? É a irmã caçula do medo. Né? O medo é aquela sensação de pânico muito intensa. A ansiedade, normalmente, ela se manifesta na vida da pessoa pela dificuldade de concentração, né? Pela dificuldade de se acalmar, de se tranquilizar, de se estabilizar. Às vezes o coração parece que dispara, a pessoa tem a sensação de que não consegue ar suficiente para respirar. Em outras ocasiões, a sensação de perda de forças, né? De uma sensação de fraqueza, né? Uma sensação de impotência, mas física mesmo, né? De perda de forças. Por quê? Porque a pessoa é levada a acreditar que a vida dela está condicionada aos bens materiais, ou à maneira com que ela vive, ou à posição que ela ocupa. Né? A ansiedade muitas vezes leva a pessoa a um quadro depressivo, a um quadro crônico, a um quadro doentio, a um quadro mórbido. Eu considero interessante que a pessoa que padece ou está padecendo dessa situação procure um profissional da área médica, né? E se ele entender o caso, existe medicação que vai ajudar a pessoa, né? a se estabilizar, né? Fisiologicamente, fisicamente, para suportar aquele período ou se recompor para poder tomar as decisões necessárias para superar aquela situação. Então, existe médicos, né? As pessoas não gostam muito de psiquiatra, né? Tem o neurologista, tem o psicólogo, tem o terapeuta, tem uma série de, de exercícios e de áreas, né, tanto médicas ou não, que pode ajudar a pessoa a vencer a ansiedade. O cristão precisa disso? Olha, se você está dominado por esse sentimento, por essa sensação, é porque você precisa. Porque se tivesse superado, sem a necessidade de auxílio, nós nem sequer estaríamos falando sobre isso. Eu não tenho nada, absolutamente nada, contra o conhecimento que foi acumulado pela humanidade através do tempo. Às vezes uma boa conversa com um profissional vai te ajudar. Vai te ajudar. Às vezes só a conversa já te ajuda a se reorientar em relação à sua própria vida e você consegue superar essa expectativa, né, essa expectação de que algo vai acontecer e, meu Deus, eu não estou preparado, e agora o que vai ser da minha vida? Né? Perdi o emprego, perdi a mulher, perdi o marido, perdi o filho, perdi o pai, perdeu a mãe. Calma, calma. Quem nos sustenta, Jesus fala, é Deus. Quem garante a vida dos seres vivos é Deus. Quem garante o sustento da vida animal é Deus. Quem garante o sustento da vida vegetal é Deus. A vida
que garante, que sustenta todas as vidas, ela tem sua origem em Deus. Está preocupado com comida? Não, mas sem comida eu morro. Tá, mas com comida você também morrerá. É claro que uma vida de privação, uma vida de fome, uma vida de abandono, uma vida de rejeição, não parece ser uma vida digna de ser vivida. Não é isso que Jesus está fazendo. Porque de fato não é. Não é. Jesus não está falando que você vai viver sem comida, que você vai viver sem roupas, que você vai viver sem emprego, que você vai viver sem propósito, que você vai viver sem família. Jesus está dizendo que mais importante do que tudo aquilo que nós somos capazes de recolher, de trazer para nós durante a nossa vida, não se comparam ao presente que nos foi concedido por Deus, que é a própria vida, a própria existência humana. Nós tendemos, nos dias de hoje, a acreditar que tudo depende de nós, tudo depende do eu. Eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer isso, a situação vai piorar. Tudo bem, nós temos que ser responsáveis. Nós temos que ser responsáveis. Mas nós não somos deuses. Nós não somos criadores de absolutamente nada. Nós não conseguimos criar vida. Nós não conseguimos criar vida. A humanidade consegue fazer uso dos benefícios que a vida tem para todos. Nós plantamos, né, nós semeamos, nós colhemos, mas usando o princípio de vida que foi garantido por Deus. Não é a agroindústria que garante a vida humana. Não é só o comércio em si que garante a distribuição de produtos, de bens, de serviços, de mercadorias. Não. A vida humana é sustentada por Deus. A consciência humana, a sabedoria humana. Tudo isso é dado gratuitamente por Deus. E ser dominado pela ansiedade é questionar a bondade de Deus. A pessoa ansiosa questiona a bondade de Deus. E, em vários momentos, ela questiona se Deus a preparou adequadamente para o que ela enfrentará amanhã. Você está vivendo hoje. Eu costumava dizer que amanhã é um dia que nunca chega. Amanhã é um dia que nunca chega, porque quando amanhece é hoje. Todo amanhecer, nós damos o nome de hoje, o dia que se chama hoje. A plenitude das bênçãos de Deus, nós precisamos reconhecer e aproveitar nas nossas vidas no dia de hoje. Eu não estou dizendo que podemos viver irresponsavelmente ou sem nos prepararmos para as consequências do nosso viver. Não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que hoje é o dia que Deus preparou. Hoje é o suficiente para experimentar na sua vida o que Deus tem para você. As pessoas têm aprendido a se afastar de Deus. Uma tragédia da religiosidade, uma tragédia dos exercícios espirituais, uma tragédia que ocorre em toda e qualquer religião, inclusive na religião cristã, é quando os ensinamentos, os exercícios espirituais que existem para intensificar a comunhão com Deus, que foi iniciada pelo próprio Deus, acabam afastando a pessoa desse Deus. Nós precisamos e vamos fazer uma campanha, 30 dias, não vou falar 40 para não exagerar, 30 dias, e depois desses 30 dias, Deus... Espera. Quem está doente hoje. Quem acredita, acredita hoje. Quem precisa se libertar da ansiedade, do medo, da dúvida, quem precisa saber que o seu pecado foi perdoado, ele necessita dessa verdade hoje. O exercício espiritual, a oração, o jejum, a meditação, a contemplação, tem o propósito de criar em nós uma consciência mais intensa ou ampliada do amor de Deus em Cristo Jesus. Se você não jejuar, Deus não vai te ouvir, né? Essa casta só sai com jejum e oração. Eu vou deixar o desgraçado endemoniado aí 40 dias, então, enquanto eu oro e jejuo? Não.
Jejum e oração é reconhecimento do amor de Deus e do poder de Deus gratuitamente derramado sobre as nossas vidas. É submissão amorosa. É submissão amorosa ao Deus que nos acolhe como filhos. Você intensifica a sua consciência. Você fortalece a sua vontade. Você alimenta o seu espírito. Você não se prepara para. Porque nós já estamos vivendo. A vida ocorre no dia chamado hoje. Ah, mas eu preciso me preparar. Você teve ontem. E ontem você teve o ontem. E o ontem. Então, muito da ansiedade. Ah, mas se eu não orar, não jejuar, eu não sei, eu vou passar vergonha. Já passou. Já passou. Porque você depende, você está insinuando que o favor de Deus depende de você, das suas longas horas de oração, dos seus exaustivos dias de jejum, das suas longas noites sem dormir. Para com isso. Para com isso. Você usa a fé para justificar o seu medo de viver. Isso é pecado. A sua ansiedade é decorrente da sua consciência de que algo em você não está bem. Meu irmão, isso não é nada. Tem muita coisa em nós que não vai nada bem. Tem muita coisa na vida de todas as pessoas que não está absolutamente nada bem. E dificilmente estará totalmente bem ao longo dessa vida. São as consequências do pecado que se enraizou na humanidade. Não tem a ilusão, a ideia tosca, banal, ridícula, de que um ser humano será assim um exemplo de pureza e santidade. Não. A perfeição em relação a um propósito tem o significado de uma dedicação intensa e exclusiva, nunca de uma perfeição absoluta. Porque a perfeição absoluta não habita no ser humano. Ninguém, absolutamente ninguém, exceto nosso Senhor Jesus Cristo, pode ser chamado o justo. O justo. O que impressiona, eu gosto de falar o que impressiona os céus, é que nós, apesar do que somos, apesar das nossas fraquezas, dificuldades, nossos medos, aflições e ansiedade, quando reconhecemos Deus, quando vislumbramos pela fé, ainda que o esvanecer ali da glória do Altíssimo, a nossa vida muda. Somos dominados por uma sensação de querer, de poder, de realizar, que não habita originalmente no ser humano. Amar, expressar o amor, batalhar pela paz, acreditar e decidir viver cada dia como uma bênção de Deus, ao invés de tentar jogar para um futuro imaginário de como o dia ideal, o dia em que Deus me abençoar, esse dia será. Você se recusou a viver muito tempo. Muitas oportunidades de reconhecer Deus em sua vida se passaram. A ansiedade está aí, o medo está aí. Né? E o medo, eu já disse e sempre vou dizer, não é um amigo, o medo não é um bom conselheiro. A ansiedade é uma sensação de impotência, de fraqueza, de incapacidade. Tá, mas o ser humano, ele é, em relação a todos os poderes que existem no mundo, no universo, nós somos fracos, sim. O nosso poder é mínimo, ele é dado por Deus. Mas a vida pode ser vivida de uma maneira mais plena, de uma maneira que não somos dominados pelo medo e pelo desespero, pela fé em Cristo Jesus. Isso é Jesus que apresenta, reconhecer Deus. Reconhecendo Deus como garantidor da sua vida, da sua existência. Reconhecendo Deus
como aquele que te colocou no lugar certo, segundo o propósito estabelecido por Ele, você vai conseguir traçar um plano guardado por Deus, guiado pelo Espírito Santo, que te conduzirá a uma realização, porque você reconhece Deus na sua vida. Você começa com Deus, você começa reconhecendo Deus, você amanhece agradecendo a Deus, você vai dormir repousando tranquilamente nos braços do Pai, porque é Ele quem te sustenta, é Ele quem garante a vida, a minha, a sua, a nossa, a de toda a criação. Deus Todo-Poderoso te abençoe, Deus te traga paz, muita paz, de maneira que a ansiedade não venha dominar o seu ser e se tornar um entrave para a sua vida.